A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. Bem-vindos à aula de número 8. Nós vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Hoje nós vamos falar do contato que os generais, os herdeiros do grande Império Grego de Alexandre o Grande, o contato que esses imperadores, né, tiveram com o povo judeu. Toda essa história que eu estou explicando aqui, esses povos, essas nações, o desenvolvimento dessa cultura, o desenvolvimento histórico, tá? A gente está analisando eles de forma detalhada porque eles tiveram contato com o povo judeu. Ah, pastor, por que eu preciso entender e saber do contato que eles tiveram com o povo judeu? Nós estamos estudando, né, uma introdução ao Novo Testamento, ok? E o Novo Testamento, ele conta a história do povo judeu. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, israelitas também, ok? Então, todo o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, o Novo Testamento quase na sua totalidade, ele se passa no território de Israel. O apóstolo Paulo era israelita, da tribo de Benjamim, tá bom? Como eu disse aqui, os 12 discípulos. Então, é, essas culturas que eu estou falando até o momento, os vídeos anteriores, elas tiveram ligação, contato direto e influenciou muito o povo judeu. E hoje nós vamos falar é, o contato que esses imperadores, esses herdeiros do grande império de Alexandre o Grande, o contato que eles tiveram com o povo judeu. Você lembra que o Império Grego ele foi entregue aos generais de Alexandre o Grande. Desses generais se destacam dois nomes, tá? Dois nomes. O primeiro, Ptolomeu Ptolomeu I, conhecido como Ptolomeu Soter, que é o Salvador, o Ptolomeu I. Esse Ptolomeu I, ele estabeleceu o seu governo no Egito, ou seja, ele governava o Egito. É sempre bom lembrar que o Egito tem uma história muito importante na Bíblia, né? O Egito é uma grande potência. Então, esse Ptolomeu I, Ptolomeu Sóter, ele estabelece o seu governo no Egito. A capital do seu governo é a cidade de Alexandria. Essa cidade é muito importante para quem estuda o Novo Testamento, principalmente a história da igreja. Essa cidade de Alexandria, ela vai rivalizar, tá, no período da história da igreja, com a cidade de Antioquia. Então há uma rivalidade muito grande mais à frente, aí já é o período da história da igreja, entre a teologia de Alexandria, a escola de Alexandria, o pensamento, as interpretações de Alexandria contra as interpretações de Antioquia. Uma interpretava mais no literal e a outra interpretava mais de forma alegórica. Então, essa rixa teológica que vai aparecer lá na frente no período da história da igreja, ela se torna uma rixa política aqui no nosso estudo. Porque o Ptolomeu, ele é rei do Egito, ele vai se nomear faraó do Egito, e a cidade principal do Egito que ele governa é a cidade de Alexandria, que é a capital do Império Ptolomaico, tá? Ptolomaico, beleza? Aí vai vir depois o Ptolomeu segundo, Ptolomeu terceiro, Ptolomeu quarto, Ptolomeu quinto. Um dos nomes mais famosos dessa linhagem é uma mulher chamada de Rainha Cleópatra. Essa é muito famosa. Governou ali até o ano 30 antes de Cristo, tá? Ela governou um período até o ano 30 antes de Cristo, porém antes dela teve o primeiro que é o Ptolomeu I, o Sóter. O outro grande nome que nós precisamos é, lembrar é Seleuco. Seleuco I. Esse Seleuco I,
ele vai estabelecer o seu reino, o seu governo na Síria, na Ásia. Na Síria, é isso mesmo. Esse Seleuco, ele estabelece o governo na capital da Síria, que é a Antioquia. Antioquia. Esse nome Antioquia, tá? Ele vem de Antíoco. Nós vamos ver depois, mais à frente, os detalhes aqui. Então, o Seleuco I estabeleceu o seu governo na Síria, ao lado de Israel. Ao lado de Israel. Os generais que herdaram o Império Grego de Alexandre o Grande, eles começaram a guerrear entre eles. No princípio, no início, o Ptolomeu I se alinhou, tá? Se aliançou com o Seleuco I e eles começaram a derrotar os outros generais. Porém, vai criar uma rivalidade entre esses dois, Ptolomeu I e Seleuco I. Por que dessa rivalidade? Quando nós olhamos no mapa, por exemplo, nós pegamos um mapa desse tempo, nós temos o Egito de um lado, a Síria de outro. Entre esses dois poderes da atualidade, né, da época, você tem a Judéia, a Palestina, exatamente aonde fica os judeus. Então, você tem os Ptolomeus do Egito, os Seleucidas, né, de Seleuco, na Síria, e no centro, a Judéia. Então, a Judéia, os judeus, Israel, está geograficamente localizado em um ponto estratégico, geograficamente falando. É um ponto muito importante, é um ponto de ligações. Dominar a Judéia é ter acesso a lugares importantes para a economia, não só da época, mas para a economia de hoje. E a Judéia, a Palestina, ela fica mais próxima da Síria do que do Egito. Então, normalmente, se fôssemos olhar no mapa, a Síria governaria a Judéia. Porém, o Ptolomeu, né, ninguém esperava por isso. O Ptolomeu I, ele junta o seu exército e em um dia de sábado, o sábado o judeu não faz nada. É um dia que eles estavam inofensivos. O Ptolomeu I vai entrar na Judéia, em Jerusalém, e vai tomar posse da cidade de Jerusalém e de toda a Judéia. A princípio, ele trata os judeus muito bem, levando muitos judeus para Alexandria. Ele faz uma proposta de levar judeus para Alexandria e lá em Alexandria ele monta uma comunidade de judeus na capital de Alexandria. Depois que Ptolomeu morre, no período do Ptolomeu II, Filadélfia, o Flávio Joséfo vai dizer que cerca de 120 mil judeus habitavam em Alexandria, no território de Ptolomeu I. Então eu separei uma arte para você aqui e nós vamos falar do contato desse Ptolomeu I com a nação de Judá, com Israel, e depois o contato do Ptolomeu II. Então hoje o vídeo é para falar da dinastia dos Ptolomeus, a dinastia ptolomaica, que é conhecida na história como a Paz Ptolomaica. Os judeus, nesse período, eles viveram uma aparente paz. Então vamos para uma arte que eu criei aqui, período interbíblico, mais uma aula, os Ptolomeus e o contato com os judeus, ok? Ó, judeus em Alexandria. No reinado de Ptolomeu I, o Sóter, que é cerca ali de 367 a 283, essa data ela vai variar um pouquinho, tá bom? Eles governaram. O Ptolomeu I, o Sóter, incentivou o povoamento de Alexandria e convidou os judeus de Jerusalém para se estabelecerem na cidade. Assim surgiu uma das mais importantes comunidades
judaicas da diáspora. Cara, isso aqui é importante, porque lá na frente, para quem estuda, né, a história da igreja, isso vai ser de muita valia essa informação. Porque os judeus que habitavam em Alexandria, isso também no período do apóstolo Paulo, a cidade de Alexandria contava com uma comunidade muito grande de judeus. E eram judeus estudiosos, judeus que observavam a lei, alguns helenistas, né? Alguns não, esses judeus que não habitavam na Judéia, em Jerusalém, eram chamados de helenistas, como eu expliquei em algumas aulas anteriores. Então, no final aqui, ó, né, comunidade judaica, assim surgiu uma das mais importantes comunidades judaicas da diáspora. Né? Onde você ia no mundo, você encontrava com judeus. Mas uma das comunidades mais importantes da época foi a comunidade de Alexandria. Quem gosta de estudar a história da igreja entende o que eu estou falando. Se você não tem conhecimento da história da igreja, vai estudar também a história da igreja. Beleza? Esse Ptolomeu Sóter, ele que é o fundador e o acolhedor dos judeus da Alexandria, ele tratou os judeus bem. Os judeus viviam uma paz no seu governo. Então, ele fez isso. Tá? Ele levou judeus para Alexandria, ofereceu nome importante, ser tratado como os da burguesia em Alexandria. Então, muitos judeus viram como uma grande oportunidade de irem para Alexandria e lá crescerem. E foi isso que aconteceu. Muitos judeus foram trabalhar, enriqueceram, cresceram em Alexandria. Beleza? Então, durante o governo de Ptolomeu I, os judeus viveram em um período de paz e não puderam reclamar. Pagavam impostos? Pagavam. O fato de pagar imposto não significa que eles estão sendo oprimidos. Tá bom? Agora, depois da morte de Ptolomeu I, nós temos aí o Ptolomeu II. Esse Ptolomeu II, que é conhecido como Ptolomeu Filadélfo. Por que eu tenho que falar dele? Porque esse Ptolomeu ele foi um cara pacífico. Ele tratou os judeus de forma muito respeitosa e ele era um cara muito culto, que gostava da leitura e no período dele há um destaque para a tradução da lei judaica para o grego. Tá? Ele traduziu a Torá, tá? Ou a Taná, todo o Antigo Testamento, esse Antigo Testamento que nós conhecemos, ele era escrito na língua hebraica, a língua hebraica. Então, só quem falava a língua hebraica tinha acesso à lei de Deus, os escritos, os profetas, os salmos, tá? O Pentateuco. Então, o imperador Ptolomeu II, Filadélfo, ele tinha uma biblioteca, uma das maiores bibliotecas do seu tempo, e o historiador Flávio Joséfo diz que nessa biblioteca tinha cerca de 200 mil livros. E o bibliotecário do rei estava afirmando que em breve chegaria a 500 mil livros. A ideia dessa biblioteca de Ptolomeu II era reunir as principais literaturas do mundo. Aí nós já estamos no século III a.C. Colecionar, juntar, né, ajuntar as principais literaturas do mundo, ok? E o seu bibliotecário, Demétrio, né? Se eu esqueci o nome dele, depois você lê aqui na história dos hebreus. Então eu vou dar uma informação para você, olha só a informação para você. Foi no período de Ptolomeu II que nós tivemos a tradução da Septuaginta. O livro dos Hebreus, ó, tá vendo aqui? Se você abrir Antiguidade Judaica, livro, 12º livro, tá bom? Página 538. Página 538. Você vai ter essas informações. Página 538. Começa na página 537 e vai lendo, você
vai ter acesso a essa história aqui. O rei Ptolomeu I, ele queria reunir na sua biblioteca, tá, as principais literaturas do mundo. E o seu bibliotecário o informou que os judeus tinham uma escrita muito importante, uma lei, e essa lei ela veio de Deus, escrita pelo próprio Deus. O Ptolomeu I, ele se interessou demais, ele queria observar o que estava escrito nessa lei. Segundo o estudioso Flávio José, ele chega a dizer que Ptolomeu II, o Filadelfo, queria traduzir a lei para entender melhor, porque ele reconhecia que foi Deus que colocara ele no poder. Ele foi aconselhado a libertar os escravos que estavam em Alexandria. Aí ele libertou esses escravos, os judeus que estavam trabalhando como escravos em Alexandria, e o historiador Joséfo diz que cerca de 120 mil judeus foram libertos, e ele pagou por cada escravo liberto, tá? Adulto, criança. Então ele liberta um grande número de judeus e eles voltam para a Judéia, lembrando que tinha judeu em Alexandria, que eles não foram para lá como escravo, tá? Em Alexandria. Porém, no território egípcio ali, você tinha outros judeus que estavam sendo tratados como escravos, e o Ptolomeu II Filadélfio, ele liberta esses judeus antes de fazer a petição, porque ele iria pedir ao sumo sacerdote, ele escreve uma carta ao sumo sacerdote. Nessa época, o sumo sacerdote era Eleazar, não é aquele Eleazar lá do Antigo Testamento, não, é outro. Era Eleazar, ele leu a carta, recebeu os presentes, e na carta o Ptolomeu pedia para que o sumo sacerdote ajuntasse os mais habilidosos na lei do Deus de Israel. 72 judeus, 72 homens foram separados e enviados para Alexandria para copiar a lei do hebraico para o grego. Essa tradução do hebraico para o grego é conhecida como Septuaginta. Eu vou colocar uma arte aqui para você, para nós falarmos melhor dela, tá bom? Ó, vamos lá, essa arte aqui, ó. Ptolomeu II, Filadélfia, e a tradução da lei. Atendendo ao pedido da comunidade judaica de Alexandria, Ptolomeu II patrocinou a tradução da lei de Moisés do hebraico para o grego. Assim nasceu a Septuaginta, LXX, algarismo romano. Né? Na verdade, é o número 70, esse LXX aqui em grego, tá bom? Ponte entre o povo judeu e o mundo grego. Olha no cantinho, Ptolomeu II Filadélfio, grande benfeitor dos judeus e responsável pela tradução da lei para o grego, a Septuaginta. Então, no governo de Filadélfio II, ele tratou bem os judeus. Eu tenho uma outra arte aqui, vamos colocar essa outra arte. A Septuaginta, tá? Vamos terminar a aula de hoje falando da Septuaginta, essa tradução que ocorreu nesse período. Ó, vamos lá. A ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita por judeus para judeus, e se tornou a Bíblia mais usada no mundo do Novo Testamento. Tá? Por que é importante, pastor, falar dessa tradução? O que tem a ver isso com o Novo Testamento? É porque a Bíblia que era usada no Novo Testamento era exatamente essa. Ok? Exatamente essa. Valeu? Vamos voltar para a arte. A tradução para o grego levou as escrituras para a língua mais falada do mundo helenístico, o grego koiné. Ou seja, cara, o Antigo Testamento que nós temos acesso hoje, nesse período, só os judeus podiam ler. Tá? Essa tradução do hebraico para o grego colocou a Bíblia na mão do povo. Cara, olha que doideira. Lembra que eu atrás lá eu estava batendo na tecla? Gente, o grego é a língua do povo. O grego é a língua do povo. Se você tem uma obra na língua universal, na língua mais falada do mundo, você vai atingir
mais pessoas. Foi isso que aconteceu, tá? Ela atinge um número muito grande de pessoas. Quando Jesus ele prega, ele fala do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, nós já tínhamos uma tradução do hebraico para o grego. O hebraico não era uma língua universal, mas o grego koiné, sim, ok? Usada pela diáspora judaica. Era a Bíblia das sinagogas e dos judeus que viviam fora da Palestina. Cara, isso faz muito sentido, cara. Primeiro ele leva judeus, uma colônia de judeus, a um desejo dos judeus de fala grega, quererem ler a Torá. Os caras eram judeus, mas falavam grego. Eles tinham agora a lei no grego, na lei universal, beleza? Isso é muito importante, cara. Então, os judeus que estavam fora da Palestina, lembra que eu sempre falo isso? Tinha judeus espalhados para tudo quanto é canto. Então, exatamente isso. Agora eles tinham uma Bíblia na língua grega. Tinha muito judeu que falava grego e não falava o hebraico direito. Falava mais o grego. É os judeus da diáspora, os judeus helenistas. Ok? Muito citada no Novo Testamento. Isso aqui é incrível, cara. Mais de 300 citações, citações, mais de 300 citações e inúmeras referências no Novo Testamento vêm da Septuaginta, ou seja, cara, ela é muito citada no Novo Testamento. Beleza? Isso é top demais. Fiel à mensagem original. Apesar de não ser literal em todos os casos, preserva com fidelidade as verdades reveladas por Deus. Isso é incrível demais. Os caras fizeram um trabalho excepcional. Foi uma tradução espetacular. Quando eles terminaram ali de traduzir, fizeram uma comparação perfeita. Perfeito. Muitos dos judeus, abaixo da imagem aqui, ó, dos escribas, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos, tá? Seguindo Paulo e Silas, leram as escrituras. Atos 17:11. Cara, os caras não falavam hebraico, mas tinham aí a Bíblia na língua grega. Aí nós temos uma ilustração, uma imagem bem bacana aqui dos escribas copiando os copistas. Resumo da história dos 72 tradutores judeus. Vamos resumir. O contexto, o que eu estou explicando para você. O contexto, século 3 a.C. O rei Ptolomeu II Filadelfo do Egito desejava ter em sua grande biblioteca de Alexandria, uma tradução das escrituras judaicas em grego. Tá? O convite, cerca de 250 a.C., ele convidou o sumo sacerdote Eleazar a enviar sábios judeus de Jerusalém para realizar a tradução em grego. É o que eu disse para você. Os 72 tradutores, 6 de cada tribo. Eleazar escolheu os 72 sábios, 6 de cada tribo de Israel, homens piedosos e peritos na lei, para fazerem a tradução. O milagre da concordância, tradução independente. Trabalharam separados, cada um em sua cela. Ao final, quando compararam as traduções, estavam idênticas em cada detalhe. A aceitação pela comunidade. A tradução foi lida na presença do rei e do povo, recebeu aprovação e se tornou a versão oficial das escrituras em grego. Vamos seguir aqui, ó. Fatos importantes sobre a Septuaginta. Contém 39 livros do Antigo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos. Foi a Bíblia de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva. Permitiu que o evangelho fosse anunciado em sinagogas por todo o mundo. É um testemunho do cuidado de Deus em preservar a sua palavra e levá-la a todas as nações. Abaixo aí nós temos um manuscrito antigo, né?
da Septuaginta, Códice Vaticano, isso aqui é top demais, o Códice Alexandrino, do século IV e V depois de Cristo. Testemunhos preciosos da fidelidade dessa tradução milenar. Cara, esse final aqui é incrível. Deus em preservar a sua palavra e levá-la a todas as nações. O amor de Deus para permitir que a Bíblia fosse traduzida e tivéssemos acesso. Isso favoreceu muito o acesso de todos. Importante, para nós encerrar o finalzinho da arte, ó. Importante, a Septuaginta não substitui o texto hebraico, mas torna acessível a milhões de pessoas e prepara o caminho para o Evangelho alcançar todas as nações. A Septuaginta não substitui o texto hebraico, mas torna acessível a milhões de pessoas e prepara o caminho para o Evangelho alcançar todas as nações. Resumo, a Septuaginta foi um marco histórico e espiritual. Deus usou essa tradução para que sua palavra atravessasse fronteiras, línguas e culturas, preparando o mundo para receber Jesus, o Verbo feito carne. Porque desde Moisés e todos os profetas até Jesus, lhes expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Vamos para cá terminar o vídeo. Cara, então, o Império Seleucida, o Império Ptolomaico, tá? Teve outros imperadores, mas eu separei esses dois pontos importantes aqui. O Ptolomeu I levou muitos judeus para Alexandria, tá? Comunidade grande. Houve um desejo de ter uma tradução hebraica para o grego, lembrando o que eu falei lá atrás, você precisa começar a juntar as aulas. Tá? Muitos judeus espalhados pelo mundo falavam a língua grega e não dominavam muito o hebraico. Lógico que os judeus que nasceram fora do território, os judeus da diáspora, tá bom? E coube a Filadélfia, ao Ptolomeu Filadélfio, Ptolomeu II, a custear, a bancar a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, né? Uma tradução. Você vai encontrar a história aqui detalhada no livro da história dos Hebreus, aqui, ó, Flávio José. Tá? É o 12º livro. Aqui dentro desse livro são vários livros. É o 12º livro, página 537, Antiguidades Judaica. Você também pode encontrar aqui no livro Período Interbíblico, do pastor, teólogo Enéas Tognini. Deixa eu ler o segundo aqui, ó. Deixa eu ler o segundo. Não, foi Guerreiro, aí tá aqui, ó. Página 74. Ptolomeu segundo. Um ponto importante que eu não posso deixar de falar. Há alguns estudiosos, né, que acham que essa história falada por Joséfo a respeito da tradução do 72 é apenas uma história, tá? Que não foi assim que aconteceu da maneira que Flávio Joséfo disse. Há um outro lado que diz que o Ptolomeu II ele apenas deu continuidade, que o Ptolomeu I já havia aí, iniciado uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, que eles acreditam que os próprios judeus que estavam ali em Alexandria, eles traduziram, tá? Mas isso não muda nada, porque nós temos uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, do hebraico para o grego, isso vai facilitar demais o acesso. Você consegue entender que a Bíblia ela vai alcançar mais pessoas, ela vai atingir mais pessoas, beleza? Esse outro livro aqui, né, que é Panorama Histórico de Israel, na página 205, nós temos aqui, ó, deixa eu ver se você consegue ver na câmera, 205, ó, os Ptolomeus, ó. O Império Ptolomeu teve seu foco central no Egito, com Alexandria como capital. Seu domínio durou muitos anos, e a famosa rainha Cleópatra, que morreu em 30 a.C., foi o último membro da dinastia dos Ptolomeus. Sob os Ptolomeus, os judeus tiveram uma relativa liberdade. Muitos ainda que deportados para o Egito, na época do primeiro Ptolomeu, souberam e puderam aproveitar as oportunidades
comerciais e condições de trabalho que tiveram. As condições acabaram sendo favoráveis a tal ponto que outros foram, por vontade própria, tentar a vida nas cidades gregas que estavam sendo fundadas, tá bom? Então, olha só, na Judéia, na época dos Ptolomeus, o sumo sacerdote era o governador. Esse ponto aqui é importante para a gente terminar a aula, vou falar disso mais à frente. Mas nesse período aqui, quem governava a Judéia, lá Jerusalém, a Judéia, eram os sacerdotes. Os sacerdotes já tinham assumido aí uma posição política, não apenas religiosa. Lembra que no Antigo Testamento os sacerdotes estão ligados apenas com o culto, com o espiritual, com a religião, né? Para você entender melhor. Nesse período aqui, os sacerdotes já estão envolvidos com políticas. E isso vai trazer um problema que só Jesus, toda vez que sacerdote enfia em política, Deus nos acuda. Beleza? Livro Panorama Histórico. Ó, top demais, cara. Esse livro aqui é muito bom, que ele é muito resumido. Página 205. Começa na 204. Divisão do Império Grego. Aí vem os Ptolomeus, a tradução da Bíblia aqui, ó só para encerrar. Foi na época dos Ptolomeus, mais especificamente ao período de Ptolomeu Filadélfo, 285, 246, né? Essas datas mudam um pouquinho coisa, que começou a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, chamada Septuaginta ou Septuaginta. O trabalho foi feito no Egito, ao que parece, para beneficiar os judeus que já compreendiam melhor o grego do que o hebraico, e ainda que a tradição e as lendas que envolvem esta versão da Bíblia afirmem que a tradução foi realizada por judeus da Judéia, especialmente levados para o Egito, para desempenhar este trabalho. Alguns defendem que é provável que tenha sido realizado por egípcios mesmo. Ah, foram os egípcios mesmo, não foram os judeus que levaram lá. Isso não muda nada porque tem uma Septuaginta, tem uma Bíblia em grego. Se foi um egípcio, ou os egípcios que traduziram do hebraico para o grego, se foram os judeus que foram enviados, como eu disse aqui, que é a história de Flávio José, que é um historiador gigantesco. E você pode aprofundar mais na história dos Ptolomeus, tá? Mas a verdade é que os judeus tiveram aí paz durante aí o período ptolomeu, né? Uma paz. Os Ptolomeus vão ser derrotados, tá? O Ptolomeu aí, quinto, ó, bem à frente, Ptolomeu V, ele vai ser derrotado por um homem chamado Antíoco, né? O Seleuco. A gente vai ver depois a aula, tá? A gente vai ver na aula depois. Na próxima aula nós vamos falar o contato que o Seleuco e Seleucidas tiveram com o povo judeu. Meu irmão, tem um cara aí da dinastia Seleucida que ele é o próprio Satanás em pessoa. É o cara que mais massacrou os judeus. Esse cara aqui. Antíoco Epifânios. Esse cara é o próprio Satanás. Tá? O próprio cão. Os judeus sofreram demais na mão desse homem. Beleza? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar o contato que os Seleucidas tiveram com os judeus. Prepara que foi um banho de sangue. Foi muito sofrimento. Os judeus sofreram demais nesse período. Beleza? Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.